prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Douglas, trabalho com a Jéssica Cossenday, advogada, empreendedora e mentora também de pessoas que estão aspirando a empreender ou têm o sonho de empreender ou ter um negócio próprio, sair do trabalho registrado, ser dono do seu tempo, não ter um chefe, mas não sabe nem às vezes por onde começar, né? Eu estou tendo o prazer de estar aqui com ela hoje para fazer uma entrevista. A gente trabalha junto na parte de marketing dela e a gente tem recebido, né, Jéssica, algumas perguntas e hoje eu estou aqui para a gente poder tirar as dúvidas que o pessoal lá das redes sociais tem tido e ver se a gente consegue ajudar um pouco mais, né, Jéssica, nesse processo todo aí de empreendedorismo. É verdade. E é muito legal, né? Eu costumo dizer que conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Com certeza. O que eu sei precisa ser repassado para outras pessoas, né? E as pessoas também precisam ter a mentalidade do quão importante é aprender com o outro. Do quão importante é entender o que o outro fez, como ele fez para chegar ao seu objetivo, né? Isso faz a gente poupar tempo, que é algo que nós temos de muito valioso hoje. Com certeza. E você que está aí, fica ligado nesse conteúdo, nós vamos estar distribuindo ele durante a semana nas redes sociais, e ele vai sair na íntegra também no canal do YouTube da Jéssica Cossenday. Então fica ligado nas redes sociais dela, tá? Ô Jéssica, vamos começar para a pergunta mais importante. Uma das que foram feitas nas redes sociais do pessoal e tem relação com aquela pessoa que não consegue se ver conquistando algo que ela até sonha, mas ela acha que ela nunca vai conseguir ter aquilo. Como que ela faz para lidar com essa situação e como que ela consegue vencer isso para empreender? Bom, Douglas, nós temos dois tipos de pessoas, né? Dois perfis que têm esse problema de não conseguir vislumbrar a realização e a concretização. E esses dois perfis de pessoas têm o mesmo problema, tá? Que é não ter o governo da própria vida. A pessoa não tem o controle de quem ela é, aonde ela quer estar, quando ela quer estar, com quem ela quer estar. Então uma pessoa, Douglas, que não tem o controle da própria vida, não tem o governo da sua própria vida, não sabe o que ela é, quem ela é, para que ela veio a esse mundo, qualquer coisa que você diga a essa pessoa, ela vai ter como verdade. Então, Douglas, se você não sabe quem você é e eu falar para você que você não vai dar certo no marketing digital, se você não souber quem você é, você vai acreditar no que eu falei. Porque na realidade você não sabe quem você é, então talvez o que o outro fale para você passe a ser a sua verdade. Porque você não tem uma verdade, tá? Então, assim, não ter o governo da sua vida, não saber quem você é, te faz não ter a capacidade de vislumbrar e visualizar a realização do seu sonho. Por quê? Às vezes você sonha, mas vai chegar uma pessoa e vai falar para você, nossa, imagina, você não vai conseguir isso. E como você não sabe quem você é, você não controla a sua identidade, você vai acreditar naquela pessoa. Esse é um perfil das pessoas que não conseguem visualizar a realização. E o segundo perfil são aquelas pessoas que elas estão na zona de conforto e elas não querem sair da zona de conforto. Ali tá bom e tudo bem. E na realidade nós precisamos de ações. Alcançar o objetivo, para que eu chegue lá, eu preciso executar metas, eu preciso ter ações, né? Eu preciso movimentar uma máquina para que eu consiga atingir o meu objetivo. E tem pessoas que elas querem ficar ali, não deixa a vida me levar, né? Elas não têm o controle da própria vida, elas não começam o dia decidindo como vai ser o dia delas. Elas sobrevivem, reagem ao que o dia lhe apresenta, sabe? A pessoa acorda, o que tem para hoje? É aquilo ali, é meio Zeca Pagodinho. Sim. Então são dois perfis, inclusive de mentorados, que a gente faz um trabalho para contornar isso, porque é totalmente prejudicial. O ponto de partida é você ter o governo da sua vida, né? Porque quando você tem o governo da sua vida, você consegue corrigir essas duas falhas. Uma é ficar ouvindo demais o que o outro fala e aí você acaba acreditando na palavra do outro, que na maioria das vezes é negativa. E o outro ponto é você não ter ações, né? Você não tem ações, você reage ao que acontece a você, mas você não faz a coisa acontecer.
Então isso também te prejudica de visualizar, porque se eu não tenho uma ação, se eu não faço nada para ficar mais próximo do meu objetivo, como é que eu vou visualizar a realização? Não tem lógica. Você tem um sonho, mas você acorda e não faz nada relacionado àquele sonho, como é que você vai conseguir visualizar a sua realização? Você não consegue. Então são dois perfis perigosos que a gente precisa ter aí um pouco de controle. O que você poderia dar de dica prática para a pessoa tentar sair de alguma dessas duas, por exemplo? As dicas práticas, aliás, a dica prática principal é pega o controle da sua vida de volta. Tira ele da mão de quem quer que ele seja, retoma o controle para você. E aí, se você tem o controle da sua vida, se você está se habituando a essa realidade que você governa, que você decide, que você define, você consegue discernir a palavra que você tem que receber do outro e a palavra que você não tem que receber. Se eu sei que eu estou acordando cedo, indo trabalhar todos os dias para alcançar o meu objetivo, vier uma pessoa e falar comigo que eu não vou realizar, eu vou abstrair aquilo ali, porque eu tenho controle, eu tenho governo, eu sei quem eu sou, e entra no segundo perfil, eu estou tendo ações práticas que fazem com que eu chegue mais perto do meu objetivo. Tudo parte do princípio de ter o controle da sua vida. E quando eu falo, Douglas, ter o controle da sua vida, não quer dizer que nós vamos controlar eventos naturais, que nós vamos controlar a morte, por exemplo, doenças, não é nada disso. Mas ter o controle da sua vida garante que você tenha domínio para gerenciamento de crises quando ela chegar até você. Não quer dizer que a gente está imune a coisas ruins. Nós não vivemos numa linearidade de coisas boas, né? Na realidade, são episódios, tem dia que acontece algo que nos deixa chateado, e tudo bem, né? Dia ruim, Douglas, eu costumo falar que você não deve fazer nada naquele dia. Se é um dia que está ruim, veio uma notícia ruim, gerencia aquela crise, mas vai fazer outra coisa, abstrai daquilo e no outro dia acorda para a luta novamente. Porque, como eu falei, não é linearidade. Então, assim como ninguém é feliz a todo momento, ninguém passa por coisas boas a todo momento, também não há mal que dure para sempre. Então a gente precisa ter essa mentalidade, que ter o controle da minha vida é essencial. E ter o controle da sua vida não significa que você vai controlar coisas externas, mas significa que você vai estar preparado para gerenciar as crises. Entendi. Fica aí a dica. Tudo que a Jéssica fala aqui, porque ela passou por questões parecidas como essa. E essas dicas práticas são cruciais. Você que está aí, anota, coloca num papel, prega na parede do quarto e toda vez que surgir um sentimento ou uma voz negativa, lembra disso, é ou não é? Não há mal que dure para sempre, com certeza. Não dura, né? Uma outra pergunta que é um pouco parecida, situações bem parecidas como essa, já não é nenhuma pessoa que até tem vontade de alguma coisa, mas se acha incapaz de chegar lá, ou porque está ouvindo alguém, né? Ou porque está na zona de conforto. Mas existem pessoas que não conseguem nem sonhar. Elas não conseguem idealizar um futuro para si. Elas estão perdidas no mundo. Como é que faz quando a gente está numa situação dessa? Algumas pessoas têm dificuldade para sonhar, né? Não conseguem na realidade não tem o desejo, né, de realizar nada. A pessoa simplesmente ela está estagnada e pronto. E isso acontece por vários motivos. Tá? Algumas pessoas têm questões psicológicas que, né, devem ser aí acompanhadas, enfim. Mas existem pessoas que não sonham exatamente porque não controlam, não entenderam quem elas são, não entenderam a importância de ter um chamado de vida, de ter um propósito. As pessoas elas acabam acompanhando, Douglas, diante das dificuldades, elas acabam entrando no efeito manada e acompanhando todo mundo. Porque concorda comigo que é muito mais fácil não sonhar? É muito mais fácil não sonhar, porque sonhar exige de nós, né? Então as pessoas acabam entrando no efeito manada. O que é esse efeito manada? É o que todo mundo faz. Então, algo que costuma exigir muito de nós, a gente, de uma forma muito natural, tem uma tendência a repelir. Então, às vezes, as pessoas elas param de sonhar entrando no efeito manada, que é aquele conformismo, né? Que é aquela sensação de que
não vou conseguir mesmo, vou ficar aqui onde eu tô. Ou então pensam assim, pra quê? Né? Pra quê? Exatamente porque acham que o sonho, ele precisa ser um sonho individual. Eles veem que a realização de uma pessoa, ela não pode impactar a vida de outras. Quando na realidade, o meu sonho e a minha realização vai impactar a vida de inúmeras pessoas. Né? Então, assim, são vários os motivos. Tem pessoas que param de sonhar por traumas, né, do passado. Tem pessoas que não sonham exatamente por não ter o controle das suas vidas. E aí a gente vai voltar no que a gente falou na pergunta anterior, que também responde essa pergunta, né? Quando eu não sei quem eu sou, eu não vou ter um sonho mesmo. Eu não sei nem quem eu sou, o que eu gosto, aonde eu quero estar, com quem eu quero estar. Como é que eu vou ter a capacidade de sonhar? Entendi. Tem também alguma situação que o pessoal tem falado com a gente sobre quando você é novo, né, onde você está numa fase de... Quando a gente não conhece tudo que é possível, a gente não sabe escolher o que a gente quer para mim totalmente. E a maioria das pessoas, quando é jovem, tem a dificuldade de se posicionar, falar, bom, eu sei que existe isso e eu quero isso para a minha vida, para você ter opção de escolha. Como foi para você escolher o que você queria para a sua vida e como você fez essa escolha? Para que o pessoal aí que às vezes está... que na maioria isso acontece, né, com a nossa geração, né, atual, e o povo que está mais ou menos, né, nessa transição de geração, normalmente isso acontece lá no finalzinho do ensino médio, quando a pessoa está indo fazer cursinho, está indo para prestar vestibular, existe uma crise de tipo, o que eu vou fazer da minha vida? Né? Porque a princípio você está na escola porque os pais empurram você e te ensinam que aquilo é importante, mas chega uma hora que você tem que tomar uma decisão, né? Vai sair da escola, vai ficar em casa fazendo o quê? E as pessoas se veem numa situação difícil. E agora, o que eu vou escolher para o meu futuro? Como foi com você isso? Como você lidou? E o que você pode dizer para a gente sobre isso? Bom, Douglas, eu na realidade eu comecei bem antes de ensino médio, né? Olha. Mas eu me vi empreendedora como uma questão de ser e não só fazer. Eu sempre me reconheci como uma empreendedora, uma pessoa empreendedora. Aos 13 anos de idade, Douglas, eu já fazia estratégias de venda, de marketing, de empreendedorismo, que eu nem sonhava saber que eu estava executando ali estratégias que realmente existiam. Eu não sabia disso, eu estava fazendo aquilo de uma forma muito espontânea. Então a coisa para mim aconteceu de uma forma muito natural e eu tive a sensibilidade de reconhecer isso. E na realidade essa grande dificuldade em escolha de carreira, ela tá relacionada a um problema específico. Porque hoje as pessoas, elas não valorizam os talentos e os dons que Deus entregou a cada uma delas, né? Hoje as pessoas, elas querem escolher a carreira, elas querem escolher o que vão fazer baseado no que outras pessoas dizem ser bom, ou então porque isso dá dinheiro e aquilo dá dinheiro. Isso é uma mentira, Douglas. A pessoa ela consegue ganhar dinheiro, ter retorno financeiro dentro daquilo, do propósito de vida dela, daquilo que ela foi chamada para fazer. E estar dentro do meu propósito é usar os talentos e os dons que Deus me deu. Não adianta a pessoa falar, não sei fazer nada. Mentira, sabe sim. Deus entregou dons e talentos para todas as pessoas. Ele não fez acepção de pessoas ao entregar dons e talentos. Em alguma coisa você é bom. E é nisso que vai estar aí a sua missão, o seu propósito de vida. Está relacionado a isso, ao que você é bom em fazer, ao que você tem facilidade para executar. Só que hoje, infelizmente, Douglas, as pessoas elas estão subestimando muito. As pessoas não acreditam nelas mesmas, sabe? As pessoas têm visto, eu acho que tanta de nós, né? Principalmente quem começa do zero, que não tem nada, acaba convivendo com assim uma arrogância tão ruim de pessoas que têm, né, alguma coisa, que alcançaram alguma coisa em suas vidas, que essa opressão acaba gerando uma sensação de impotência para quem acha que não tem nada, porque só acha. Eu falo isso porque eu já estive lá atrás, eu já estive numa situação de ter R$0 e muitos sonhos, muitas coisas para fazer, né? E uma carreira para seguir. Eu sabia exatamente onde eu queria chegar, os dons e os talentos que Deus me entregou para chegar.
Mas às vezes a gente tende a frustrar por achar que é muito difícil. E esse achar que é muito difícil, às vezes está relacionado àquelas pessoas que realizam coisas na sua vida, mas não tem um comprometimento com a transformação na vida das outras pessoas, né? Então, Douglas, eu diria o seguinte: entenda o que você tem de dons e talentos. A gente sabe, todo mundo sabe. No fundo, nós sabemos aquilo que nós somos bons. Normalmente, você vai ser bem sucedido usando os seus talentos e os seus dons. Normalmente não, com certeza você vai ser muito bem sucedido usando os seus talentos e os seus dons. E como eu falei, Deus deu para todo mundo. E Deus é muito criativo, né, Douglas? Deu. Porque ninguém é igual a ninguém. Não, não é não. Douglas, você tem habilidades que eu não tenho, assim como eu tenho habilidades que talvez você não tenha. Exato. E isso é maravilhoso. Toda profissão é importante. Toda profissão ela traz regozijo, ela traz alegrias. O diferencial é realmente você fazer aquilo que você nasceu para fazer. Entendi. Esse é o segredo. Então, escolha de carreira pode ser mais simples do que a gente imagina. Pode ser mais simples do que a gente imagina. Quando você tem os princípios certos para seguir. Quando você tem uma sequência lógica de fatores que te colocam ali naquela profissão X. Existem dois ruídos nessa fase que eu acredito que a maioria das pessoas passa. Comigo foi assim. Existe o meu coração, que às vezes, poxa, eu gosto de tal coisa, eu tenho aptidão por tal coisa. Mas em contrapartida, as vozes em volta nos mostram outras coisas que dão mais dinheiro. Você fica dividido, porque se você às vezes é de uma família mais humilde e tá todo mundo dizendo para você fazer outra coisa, porque a chance dela ter sucesso de dinheiro é maior, você fica, poxa, mas eu preciso sustentar minha família, e o meu sonho, como é que fica? Como lidar com esses ruídos? Eu sigo o meu coração ou eu faço o que dá dinheiro porque o que os outros estão falando é mais importante do que o que eu gosto de fazer? Como que lida? Eu passei por isso e acredito que muita gente passa, que o pessoal comentou também. Então eu acredito que muita gente se depara com essa situação. Como é que eu lido? Eu corro atrás do que me traz mais dinheiro ou eu faço aquilo que eu gosto de fato? Na realidade essa é uma questão assim, que eu vou falar algo que as pessoas talvez até não estejam preparadas para ouvir, né? É uma verdade que nem todo mundo quer ouvir. Mas quando você faz algo para agradar outra pessoa ou simplesmente visando dinheiro, você tem dois caminhos. Ou não vai ganhar dinheiro e vai estar completamente insatisfeito, ou vai ganhar dinheiro e vai estar completamente insatisfeito mesmo assim. Olha. Isso é muito real. As pessoas, não adianta falar, o dinheiro, ele é maravilhoso, Douglas. O ter dinheiro é algo maravilhoso quando você tem autonomia e liberdade. Porque é muito diferente ter dinheiro e ter autonomia e liberdade. Uma pessoa que tem dinheiro, mas para ganhar dinheiro ela faz algo que ela não gosta, ela tem o dinheiro, mas não tem autonomia. O dinheiro não dá a ela autonomia. Então, na realidade, a gente precisa entender que o dinheiro ele vem como uma consequência e de fato não existe. Eu conheço, Douglas, pessoas que não estudaram, não têm faculdade, não tem nem o segundo grau na realidade, tá? E são pessoas riquíssimas, super prósperas. Como que você explica isso? Naturalmente falando, não faz sentido, né? Para algumas pessoas isso não faria sentido algum. Isso não faria sentido algum. Porque a maioria das pessoas fala que você tem que estudar muito, senão você não chega em lugar nenhum, né? E aí quando a gente está falando isso, a gente não está dizendo que a pessoa não tem que estudar. Sim, sim. Isso. A gente só está querendo tirar as pessoas da caixinha. Sai dessa caixinha de que você tem que fazer X porque o fulano quis que você fizesse. É mais do que isso. Segue o que você é bom, aquilo que queima em seu coração, porque não adianta, Douglas. Vai chegar um patamar que a pessoa vai estar tão frustrada, mas tão frustrada, que aí vai se tornar um mentorado meu e vai ter que lidar além das próprias questões do empreendedorismo, ter que lidar também com a frustração por ter passado anos fazendo algo que não gosta. Eu tenho mentorados, Douglas, que tem mais de 50 anos. Uau. Eu tenho mentorado na faixa de 40 anos. Então, o que eu estou falando aqui é por conhecer
né, através dessa troca de experiências. É muito melhor você começar certo do que começar errado, perder seu tempo e ter que recomeçar. É 100% possível recomeçar. Mas todas as pessoas que eu faço a mentoria, que já são pessoas assim um pouco mais velhas que eu, o que eu sempre escuto é a dificuldade de lidar com a frustração. E essa frustração, ela é consequência de uma escolha errada. E talvez uma escolha que nem foi sua. Talvez uma escolha que alguém fez por você. Esse é o grande X da questão e é uma preocupação que a gente precisa ter, realmente. Então, assim, eu não estou aqui para dizer exatamente o que é que cada pessoa vai fazer. Isso a pessoa mesma vai escolher, mas eu estou aqui para dar diretrizes, ensinar princípios e um método para que a pessoa tenha o governo da sua vida e com esse governo ela consiga entender o que ela veio para fazer nesse mundo. Ela vai ter um objetivo com um propósito, ela vai aprender as metas certas na prática para alcançar o objetivo e ela vai chegar lá, vai ter um retorno financeiro por isso e vai estar transformando vidas também. Vai se sentir definitivamente uma pessoa bem-sucedida. Eu acho que é uma das coisas mais importantes, porque uma coisa que não volta é o tempo. Eu te comentei já uma outra hora de que comigo foi assim, né? Que minha família me botou uma pressão psicológica sobre uma profissão mais, né, entre aspas, rica, reconhecida e tudo mais. Sendo que eu, desde os meus 8 anos de idade, eu desenhava. Eu desenhava muito bem. Eu desde 8 anos de idade, eu vendia os meus desenhos de Pokémon para os meus vizinhos. E eu fiz muitos cursos, eu fui aprimorando o meu desenho. Mas quando chegava na época de decidir o que ia fazer na vida, eu, por pressão psicológica de uma família capitalista, eu fiz engenharia. Eu fui para a área de construção civil e eu fui uma pessoa que não deu certo, não deu nada. Eu perdi 10 anos da minha vida. E eu, de repente, do nada, eu voltei a trabalhar com a arte, que é o que eu amo fazer, e em pouco tempo tive um sucesso enorme, deu tudo certo, as coisas aconteceram, no tempo certo o dinheiro, a estabilidade veio, e hoje eu sou o cara mais feliz do mundo por estar trabalhando com algo. As horas passam, às vezes eu varo madrugada criando coisas assim para os meus clientes, e eu estou feliz, eu me sinto feliz com o que eu faço. Só que, infelizmente, eu perdi 10 anos da minha vida. E talvez, se você tivesse participado da mentoria ou ouvido isso antes, você teria poupado esses 10 anos. E é aqui que está a validade, né? É aqui que está a grande pegada. Que as pessoas, às vezes, elas acham que não tem nada a aprender com o outro. Quando, na realidade, o que o outro vai te ensinar, talvez pode poupar aí 10 anos na sua vida. Pode colocar as ideias na sua cabeça de uma forma tão organizada que erros que você estava cometendo, você não só para de cometê-los, como você começa a visualizar caminhos alternativos para problemas que você achava que não tinha solução. Aprender com o outro é algo libertador. Pessoal, não faça isso. De verdade, eu perdi anos da minha vida, eu não tive uma mentoria dessa, eu não tive um aconselhamento desse, infelizmente. A minha família era muito capitalista, mas hoje, você que tem acesso a uma informação diferente, você que está ouvindo essa entrevista, você que talvez vai ver esse conteúdo nas redes sociais de forma mais objetiva, se você chegou até aqui e ouviu isso, antes de você prosseguir para qualquer outra etapa da sua vida, pensa muito, né? Não tome uma decisão assim, do dia para a noite, acelerada, de qualquer jeito, porque o tempo, às vezes, que você vai levar para retornar, né, e começar do zero no ponto que deveria ter sido começado desde o início, é algo que é um arrependimento que dói demais, né? Então, hoje, aproveita a oportunidade que você está tendo. Eu não tive, né, infelizmente, mas você também, talvez não, você pode fazer diferente. Pensa, né, coloca a cabeça para refrescar, não vai na onda das outras pessoas, porque a realização pessoal é algo impagável, ou não é? Jéssica, agora, seguindo a sequência de perguntas que o pessoal mais tem feito, uma delas bateu o recorde de perguntas. O pessoal adora perguntar. Não, essa daqui todo mundo fala. Basicamente,
é uma desculpa que domina a mente de todas essas pessoas. Porque muita gente pensa que o famoso empreendedor, aquela pessoa rica que tem muito sucesso, eu já ouvi isso, eu já vi pessoas falando de outras pessoas sobre isso, e hoje eu acho isso um cúmulo, né? Porque a pessoa pensa que é muito fácil empreender. Ah, mas para ele é fácil, mas para fulano é fácil, né? Todo mundo vê o sucesso, mas ninguém sabe por onde cada pessoa que teve sucesso passou para chegar lá. Então, depois que vê a pessoa tendo sucesso, é muito vago, é muito simplista, é muito vago falar isso. Isso eu acho que tem a base do que essas perguntas estão sendo feitas, porque a maior pergunta que tem lá nas redes sociais é: não tenho dinheiro, como eu faço? Você nasceu rica? Tadinha. Você empreendeu porque você tinha dinheiro para tudo na sua vida? Beleza, eu nasci rica. Eu tive que aprimorar com o tempo. R$0 não multiplica, mas os seus dons e os seus talentos você consegue potencializar de uma forma exponencial. É incrível o que acontece quando as pessoas compreendem os talentos e os dons que elas têm, o que elas conseguem fazer com aquilo e o retorno financeiro que vem com essa situação toda. Eu, como eu falei, né, vou repetir, eu me vi empreendedora desde muito cedo. E eu percebi que eu tinha esse talento, né, para realizar vendas, para conquistar um cliente, mesmo sendo negócios muito pequenininhos ali mesmo, realizados por uma criança, uma pré-adolescente. Então eu sempre tive essa capacidade de potencializar o meu talento. E com isso eu adquiria dinheiro, porque eu tinha R$0, eu comecei com R$0. E aí eu me propus a fazer algumas coisas, como por exemplo, vender produto em catálogo, que é algo que você não precisa ter dinheiro para começar. Claro. A minha mãe fazia isso e eu também comecei a fazer muito nova. Então eu pegava catálogo, por exemplo, Hermes, Avon, e aí a gente fazendo um merchan, né? E aí eu pegava esses catálogos e eu vendia. E para você vender, você não precisa pagar nada. E você ganha uma comissão pela sua venda. Então, ter R$0 não é desculpa para não começar a empreender. Eu preciso ter a mentalidade que R$0 não multiplica, mas os meus talentos e os meus dons, sim. Esses eu consigo multiplicar de uma forma que traz, assim, muito retorno. Muito retorno. E essa é a visão. Você não está começando com zero porque você não é zero. Você é alguém super talentoso, super criativo, que vai criar uma máquina, um negócio que vai gerar dinheiro para você. Então, não cai do céu, né? Ou de jeito nenhum que cai do céu. Então, como que você faz acontecer? Você faz acontecer com organização. Você faz acontecer tendo comprometimento com o que você quer fazer. Essa palavra é forte, hein? Essa palavra é muito forte, Douglas. Essa questão do comprometimento ela é tão séria, mas tão séria, que imagina você, tá? Você quer começar um negócio. Mas você não fez um estudo do seu negócio, você não entendeu o que você precisa para começar a trabalhar, você não entendeu qual é o serviço que você vai oferecer. Eu vou te dar um exemplo bem prático dessa questão. Vamos imaginar, Douglas, que nós estamos falando da Maria, e a Maria ela quer montar um salão de beleza. O que a Maria, que não tem R$1, precisa fazer? A Maria precisa entender primeiro qual o serviço que ela vai oferecer dentro do salão dela. Ela vai oferecer corte de cabelo, unha e depilação. Vamos dar um exemplo, que ela vai oferecer esses 3 tipos de serviço. O que a Maria faz? Começa a anotar, começa a organizar, começa a estudar o empreendimento que ela quer fazer. Tudo começa no papel. O problema das pessoas não alcançarem seus objetivos não é colocar no papel. O problema é não tirar do papel, porque colocar o seu objetivo no papel é algo bom, te ajuda a visualizar. Quando você faz leitura das coisas que você precisa fazer, das metas que você precisa executar, fica muito mais tangível a realização do seu sonho, do seu objetivo. Então a Maria ela já entendeu o que ela quer fazer. O que ela começa então a desenvolver? Estratégias. Eu vou fazer um estudo de qual material que eu preciso ter para oferecer o básico. Eu vou oferecer o básico, então eu preciso de uma maca de depilação,
eu preciso do equipamento ali para manicure, eu preciso de uma cadeira para corte de cabelo. E aí você define, eu preciso de um ponto comercial que tenha custo-benefício. De repente eu não vou conseguir pagar um aluguel no centro da cidade onde mora, né? A Maria pensando, de repente eu não vou conseguir pagar um aluguel no centro da cidade, mas tem um bairro que é super populoso e que ali eu tenho uma condição de crescer e de fazer muitas coisas ali naquela área. Ótimo! Qual o valor ali do aluguel? R$300. Então você calcula, um ano, quanto que eu pagaria de aluguel? X. A maca custa quanto? X. A cadeira para cortar o cabelo custa quanto? X. E aí você coloca isso no papel e você soma e vê que você precisa, Douglas, R$5.000. Você concorda que é muito mais tangível eu quero começar um empreendimento e eu preciso de R$5.000, ou eu quero começar um empreendimento e eu não sei quanto isso vai me custar. Essa pessoa que está nessa visão de eu não sei quanto isso vai me custar, ela não consegue caminhar para lado nenhum, porque ela não tem noção do que ela precisa, ela não estudou o negócio dela. E para você fazer isso, Douglas, você não precisa ter dinheiro, você precisa ter comprometimento. Porque quando você tem comprometimento, você trabalha para que aquilo aconteça. Então a pessoa sabe que ela precisa de R$5.000. Com isso, o que ela vai fazer? Ela vai vender férias, porque ela já tem um valor X que ela precisa. Ela vai vender férias, ela vai fazer hora extra, ela vai fazer bico, vai vender brigadeiro, vai vender artesanato, ela vai fazer coisas e realizar atividades, vai fazer venda de produto por catálogo, vai fazer delivery, vai fazer pizza em casa, vai vender delivery. Entendeu? Ela vai fazer alguma coisa para conseguir angariar aí esse retorno financeiro do investimento do negócio que a pessoa quer. Entendeu? Seriam esses R$5.000. Eu poderia aqui estar dando outros exemplos também, Douglas. Nós estamos vivendo numa era digital, você mais do que ninguém para dizer isso. Então hoje está muito mais fácil empreender do que estava na minha época. Na minha época não tinha nem um computador nem celular. Internet, não tinha internet em casa, né? Isso era para poucas pessoas. Então, hoje as pessoas elas podem começar um empreendimento sem ter nada, tendo apenas um celular. E isso é muito legal. Então, o dinheiro, ele não é mais desculpa. Na realidade, a falta de dinheiro, ela não é mais desculpa para começar a empreender. E sim, a falta, o medo de comprometimento. As pessoas não querem se comprometer a ter que desenvolver aquele negócio. Eu vou te dar um exemplo, Douglas. Se você gosta de uma pessoa, né, você está ali namorando aquela pessoa, você está amando aquela pessoa, você se compromete. Você quer, né, constituir família, você quer comprar casa, você quer, né, desenvolver ali esse relacionamento. Então você está comprometido. Como você está comprometido, você investe tempo, você investe dinheiro, você começa a pensar assim, nossa, eu vou trabalhar, eu preciso juntar porque eu tenho que comprar um apartamento para mudar e coisa e tal. Então você está comprometido e com esse comprometimento você gira isso, você faz as coisas acontecer, você consegue comprar uma casa, né? Você consegue dinheiro para casar, enfim. Agora, se você está num relacionamento que você não tá muito assim, querendo ali aquela coisa, você sabe se é isso que você da quer, pessoa, mas não sabe se é isso que você quer, você não se compromete. E aí, você fica com medo daquilo ali e não faz ações para que aquilo siga adiante e cresça e evolua. E a mesma coisa é com o empreendedorismo. Às vezes as pessoas, elas colocam a culpa no dinheiro, eu não tenho dinheiro para fazer, quando na realidade isso está apenas maquiando o medo que a pessoa tem de comprometer. Porque quando você decide empreender, você precisa estar comprometido. Comprometido com o serviço que você vai prestar, comprometido com a fidelização do seu cliente, comprometido com o seu resultado, com as metas que você se propõe a executar, né? Acordar cedo, às vezes dormir mais tarde. Então, o medo do comprometimento costuma vir mascarado por falta de dinheiro. Então, assim, as pessoas, eu costumo dizer que as pessoas que realmente a questão é simplesmente um bloqueio por acharem que não tem dinheiro, essa situação é mais fácil de resolver do que as pessoas que têm medo de se comprometer com o próprio objetivo. Porque nenhum sonho é realizado se não houver comprometimento. Gente, não cai do céu, você pode ter certeza disso. Consigo ver em cima do que você está falando que o comprometimento e essas ações de correr atrás, dar os pulos,
é o comprometimento posto em prática. E se você quer ser um empreendedor e você diz hoje que não tem dinheiro, amanhã a desculpa vai ser outra, porque se você não tem dinheiro para começar, amanhã você não tem dinheiro para manter. Aí depois você vai falar que você não tem dinheiro para ampliar. Aí você não tem dinheiro para contratar um funcionário. Basicamente, se essa desculpa ela é saliente hoje, você ainda não entendeu o que é empreendedorismo. E entender essa questão do comprometimento, eu acredito que ele pode ser a primeira e principal qualidade de um empreendedor. Isso tem que ser enraizado, porque se hoje existe uma desculpa, vai ter desculpa sempre, não é? Douglas, aqui a gente resolve de uma maneira muito simples. Seja empreendedor. O empreendedor é aquele que está acostumado a resolver problemas. Empreendedor, ele está se adaptando ao mercado a todo momento, ele está inovando com estratégias de marketing, até porque não precisa nenhuma pandemia, né, para fazer com que o empreendedor tenha que se movimentar. A própria concorrência, a mudança de mercado faz com que o empreendedor tenha que estar em constante evolução. O próprio crescimento, às vezes. O próprio crescimento da empresa faz isso, né? Eu, por exemplo, um dos meus empreendimentos começou comigo fazendo a faxina, a recepção, tudo, né? Telefone, tudo, financeiro, administrativo. E hoje não, né? Hoje eu tenho mais de 30 colaboradores em uma das empresas. Então, isso é muito interessante. É você estar preparado para todas as fases. Algo, Douglas, que eu observo que acaba freando as pessoas e as pessoas desistem, não sequer começam a empreender, é aquela mania de querer já chegar no patamar Tony Stark. Do dia para a noite. Tecnologia de ponta, né? Vamos trazer aqui a Marvel para exemplificar. As pessoas já querem uma empresa com tecnologia de ponta, com tudo maravilhoso, não consegue visualizar o processo de crescimento daquela empresa. E com isso, para quem tem muito dinheiro, Douglas, ótimo, muito legal. Mas a gente está aqui falando para as pessoas que não têm, assim como eu não tinha, para começarem, né? A falta de dinheiro não pode ser um impeditivo e não pode ser um problema recorrente do empreendedorismo, né? A gente precisa ser solucionadores de problemas. Então, na realidade, você começa com o que você tem, você começa desenvolvendo o que você tem, né? Ainda que seja com um equipamento mais em conta, o pessoal aí, né, que às vezes quer começar no marketing digital, por exemplo, e não consegue comprar um material de ponta, compra um celular mais ou menos e depois vai evoluindo. Mas não crie problemas para o seu empreendimento, porque empreender já tem problemas inerentes ao próprio nome, né, empreender. Então não crie mais problemas, tente se adaptar, aceite o que você tem hoje e faça o seu melhor com isso, né? E aí o processo de crescimento ele vem de uma forma muito natural e espontânea. Você falou uma coisa aí muito bacana e eu acho legal a gente falar mais um pouco sobre... Porque muitas pessoas aqui, talvez conhecidos, amigos, concorrentes, eles às vezes veem as coisas dando certo, eles acham que você caiu do céu, as coisas... mas ninguém vê o processo. Não. O processo, eu acredito que seja uma das coisas mais importantes de um empreendedor. Porque uma coisa é você, do nada, sonhar com algo grande para a sua vida, e outra coisa é você estar preparado para aquilo, né? Então, assim, o processo, ele te transforma na pessoa ideal para aquele sonho ideal. E você passou por muita coisa na sua vida que, às vezes, as pessoas, a audiência, não sabem. Você pode contar mais um pouco de coisas que você fez que ninguém sabe, ninguém imagina? Nossa, mas a advogada Jéssica já fez isso? Mas quem é aquela moça chique que anda para cima e para baixo, salto alto, já fez isso? Porque, de fato, as pessoas nem imaginam que você não caiu do dia para a noite com uma estrutura dessa, uma vida feita, com as coisas tudo dando certo, não é? Com certeza. Douglas, eu poderia ficar aqui com você até na semana que vem para contar tudo que eu já passei, tudo que eu já fiz. Quando eu era criança, por exemplo, eu me vi em situações de chuvas fortes levarem parte da minha casa, água abaixo, barranco afora. Já vi barranco cair em cima da minha casa e a casa ficar cheia de barro, os poucos móveis e simples que tinha, acabar tudo com aquela água da chuva. Já enfrentei várias dificuldades para empreendendo.
eu trabalhava como garçonete. Eu trabalhava como vendedora e como garçonete. Vendedora durante o dia, garçonete à noite, e ainda estudava. Eu conciliava. Na época da faculdade? Não, antes da faculdade. Antes da faculdade? Antes da faculdade, no ensino médio. Com 15 anos eu já era garçonete. Nossa. E às vezes eu chegava na sala de aula com os braços queimados. Porque a pedra quente, né, da pizza para ficar servindo as mesas, às vezes a própria carne, né, as porçõezinhas de carne, quando a gente ia servir a mesa, espirrava e queimava. E as pessoas viam aquilo como uma loucura, e eu nunca vi como uma loucura. Eu vi um passo a menos de estar perto do meu objetivo, né? Uma etapa a menos, um passo mais próximo da minha realização. E eu já fiz tanta coisa, Douglas, que as pessoas nem imaginam, né? Já fui para São Paulo sozinha. Eu ia para São Paulo, eu tinha ainda 17 anos de idade. Eu ia para São Paulo sozinha e eu carregava um monte de coisa no braço, eu. Mas o que fazia em São Paulo? Eu tinha uma lojinha. Eu tinha uma lojinha de artigos para presente. Que legal. Eu tenho uma lembrança de um dia que... Sabe aqueles puffs quadradinhos? Tava um preço muito bom lá em São Paulo e ia dar para eu jogar um valor bem legal aqui. Vender barato e ainda ganhar um lucro em cima. E eu não podia perder o preço, porque era um preço assim que em outras vezes indo a São Paulo eu não tinha visto ainda. E eu fui lá e comprei 8 puff, assim. E eu tinha que ir até o ônibus, o pessoal aí, né, que já foi em São Paulo, sacoleiro, sabe como é. Douglas, eu coloquei 4 de cada lado no meu braço. E assim, andando de São Paulo, aquele monte de gente te esbarrando, eu custei chegar no ônibus. Nossa. De São Paulo, paramos em Juiz de Fora, né, e aí a gente descarregou tudo do ônibus e eu tinha que ainda tirar toda aquela sacola e contar com alguém para sair daqui, para me buscar, para trazer aquilo tudo. Então, assim, são coisas que eu já passei, que as pessoas nem imaginam, né? Que as pessoas não têm noção. As pessoas hoje olham para mim e não conseguem vislumbrar uma menina servindo mesa, né? Às vezes eu escuto isso, né? Eu já ouvi muito isso. Para você as coisas são fáceis. E nunca foram fáceis para mim, nunca foram. Mas eu posso te falar uma coisa, eu sou extremamente feliz com a minha história, eu sou extremamente feliz com tudo que eu desenvolvi, porque cada trabalho que eu fiz, cada atividade que eu me propus ali a realizar, eu adquiri experiência. E essa experiência e esse conhecimento é algo que ninguém tira de mim, e é algo tão maravilhoso que eu transformei no método e hoje eu consigo ajudar outras pessoas através disso, sabe? Douglas, eu me lembro que eu saía do local que eu trabalhava como garçonete, eu saía de madrugada e eu ia de bicicleta. E como eu sempre morei num bairro de periferia, a infraestrutura era horrível, não tinha luz na rua próxima à minha casa. E eu ia de olho fechado, de bicicleta, de madrugada e com o olho fechado. Era muito mais perigoso, mas eu ficava morrendo de medo. E eu fechava o olho, né, torcendo para chegar na luz logo. E eu passei várias noites assim, várias madrugadas. Nossa. Na minha bicicleta, no frio, calor, sol, chuva, com escuro ou não, pra trabalhar. E aí as pessoas vão falar, mas você não precisava? Eu precisava sim, eu precisava. Aquilo era necessário, era aquilo que ia fazer com que eu alcançasse os meus objetivos. E hoje eu me sinto muito orgulhosa estando sentada aqui conversando com você com 29 anos, né? Eu não tenho nem 30 anos ainda, e eu já atingi vários dos meus objetivos. E é isso que você passou por muita coisa para chegar lá. Muita coisa. Né? E eu quero, Douglas, na realidade, o meu objetivo é que o meu método ele transforme a vida das pessoas para que as pessoas não precisem passar por tudo o que eu passei, para que as pessoas consigam entender qual é a estratégia que funciona, quais princípios básicos que a gente precisa ter na nossa vida para chegar no objetivo. E chegar com regozijo, sabe? De fato se sentindo bem sucedido. Oi pessoal, espero que você tenha gostado da entrevista. Nós reunimos as perguntas mais corriqueiras, né, por aqui, que chegam através dos portais. Eu espero realmente que você tenha entendido e que você reflita da importância de entender quem você é e como isso vai refletir aí na realização de todos os seus objetivos. Eu estou aqui para ajudar, estou comprometida com a transformação da sua vida e eu tenho certeza que o método Meu Governo vai te levar a alcançar voos muito altos. Arrisque,
Decida por você hoje, não espere o amanhã e não espere por alguém. Decida por você e para você. Espero que vocês tenham realmente gostado de todo o conteúdo. Toda semana nós vamos fazer o possível e o impossível, vamos dar o nosso melhor para estar tirando todas as dúvidas, porque o meu compromisso é com a transformação da vida de cada um de vocês. Então fique ligadinho nos canais, tem muita coisa bacana vindo por aí. Além de live toda segunda-feira, você tem aí a opção de me mandar perguntinhas pela caixinha que eu abro lá nos stories toda semana, várias novidades, enfim. Eu quero realmente que você consiga superar os seus medos, os seus receios e que você tenha coragem e tome uma decisão por você hoje. Eu quero te ajudar a alcançar voos altos e com o método Meu Governo isso é plenamente possível. Então vamos realizar.